Eu entrei num processo depressivo muito grande, muito grande. Então eu tentei tirar a minha própria vida algumas vezes. E quando eu cheguei na minha casa no último dia de treinamento, eu lembro que a minha irmã falou assim: e aí, como foi? E eu usei essa frase: o mundo precisa conhecer essa coisa. Só que é o que o mundo precisa conhecer. Eu comecei atendendo no meu quarto, né? As pessoas iam na minha casa, elas eram atendidas no meu quarto, ou eu pegava e chegava na casa da pessoa e eu atendia a pessoa ali. Então a hipnoterapia, ela veio me mostrar que para ser hipnoterapeuta, ou melhor, ser uma excelente hipnoterapeuta, que hoje eu considero isso, é porque eu sou a minha melhor versão a cada dia com a ferramenta. Seja bem-vindo ao podcast do Instituto Kurihara. E aqui a gente vai inaugurar um quadro novo, que são as histórias de hipnoterapeutas de sucesso. E não poderia ser diferente para esse episódio inaugural, nada mais justo, né, do que chamar Tati Benítez, né, que tá aí. Obrigada, é um prazer poder falar com vocês, né? Tá com a gente desde que tudo era mato, praticamente. E a gente tá sendo, na verdade, gravando isso aqui na sala da Tati. Então isso que é o mais legal. Que a energia desse lugar tá incrível e é muito gostoso, sabe? É muito bom poder estar aqui, poder ver tudo isso que você construiu. E a gente fazer esse bate-papo agora. Muito legal e pra ajudar também muitos terapeutas. Eu fico muito feliz em recebê-los aqui, né? Quando a gente começou em 25 de janeiro de 2022, né? Como você disse, eu estava em uma sala emprestada, né? E hoje eu construí aqui esse império que é realmente, eu acredito que é a minha expansão de energia mesmo para poder acolher as pessoas que entram aqui dentro e buscam essa transformação, né? Porque eu nunca me visualizei pequena. Mas eu sabia que eu precisava encontrar as pessoas certas no caminho para esse acontecimento realmente se desenrolar, né? Fluir. Porque, como vocês dizem, né? Sozinho a gente até vai rápido, mas com mais pessoas a gente vai mais longe, né? Então eu acredito que eu me encaixo perfeitamente nessa frase ali, no começo de tudo. E eu sinto, dá pra sentir essa expansão, sabe? Essa expansão dessa energia. É muito gostoso realmente estar aqui. E, bom, Tati, né, antes da gente começar, eu gostaria que você falasse um pouco pro pessoal, um pouco dos seus resultados, né? Quem é a Tati Benítez? Por que eles deveriam ouvir a Tati, né? Então, para isso, acho que nada melhor do que você contar aí um pouco, né, do seu impacto, dos seus números, se você puder, é claro, compartilhar com a gente. Desde que eu comecei há 8 anos atrás, né, atuar como hipnoterapeuta, eu percebo que as pessoas, elas não sabiam realmente sobre a hipnose, né? Então, foi muito difícil para eu conseguir realmente explicar para as pessoas que existia uma outra técnica. E aí, nesse meio período ali, depois de 3 anos atuando, foi quando começou aparecer um pouquinho mais a questão da hipnoterapia e tudo mais. Eu comecei atendendo no meu quarto, né? As pessoas iam na minha casa, elas eram atendidas no meu quarto, ou eu pegava e chegava na casa da pessoa e eu atendia a pessoa ali. Eu pegava minha mochilinha, meu notebook e ia. Eu acredito que ser um hipnoterapeuta não é sobre fazer algo diferente, fazer hipnose. Ser hipnoterapeuta é realmente você levar esse conhecimento para as pessoas, porque a gente não faz nada, a gente só ensina. E eu acredito que se eu pudesse dizer algo de, por que eu deveria continuar ouvindo esse podcast? Porque você deve entender de alguém que já esteve lá embaixo que a hipnoterapia ela é uma excelente ferramenta, desde que você se torne a sua melhor expressão do que é a técnica. Porque quando você finge, muitas vezes a gente finge, porque eu já fiz isso, eu já fingi estar em um momento da minha vida que aquilo era muito bom, a gente não consegue transferir para as outras pessoas e aí são os momentos de queda. A gente começa a se sabotar, a gente começa a perder. Então a hipnoterapia ela veio me mostrar que para ser hipnoterapeuta, ou melhor, ser uma excelente hipnoterapeuta, que hoje eu considero isso, os meus resultados mostram isso, é porque eu sou a minha melhor versão a cada dia com a ferramenta. Não teria outra questão para dizer. Estamos há alguns dias também de bater 1 milhão de faturamento, né? Então, eu acho que isso já revela muita coisa, né? Tá quase, ó. Parece que já tá chegando no 1 milhão. E é muito legal, né? Que você falou que você já tá 8 anos atendendo. 8. E tem muita gente que eu acho que entra nesse mercado com pressa. Achando que vai ser assim
Porque veio com, às vezes, uma promessa milagrosa de que em pouco tempo você já vai estar faturando alto. E vem pelo motivo errado. E vem pelo motivo talvez, errado. né? E vem com essa pressa de achar que já tem que cobrar o valor alto, já tem que ter muito cliente, já tem que ter uma agenda lotada. E como que foi pra você esse processo de conseguir manter na profissão? Porque tá 8 anos. Hoje a gente vê muito nesse mercado também as pessoas que começam a falar, não, isso não funciona pra mim, aí e sai, né? Tem muito isso. Como que é pra você esses 8 anos? Quando eu tinha 14 anos, eu tinha 14 anos, eu comecei a fazer acompanhamento, né? Terapias. Comecei a fazer terapia com 14 anos porque os meus pais identificaram que existia algo que eu não conseguia expressar, né? Uma dor. Existia uma dor. E com 16 anos eu me assumi homossexual. Então, para os meus pais, isso era de fato uma doença, né? Para os meus pais, isso era uma doença e eles pagariam o que fosse, eles venderiam tudo se fosse preciso para me curar. E mal sabem eles que esse foi o melhor presente da vida deles para mim, né? Porque daí eu fui me conhecendo mais com as terapias. Só que aí eu entrei num processo depressivo muito grande, porque ao mesmo tempo que eu dizia, não, tá tudo bem, eu vou ficar com homens, não, beleza, não tô com ninguém, porque eu tinha que incorporar esse personagem para eles continuarem investindo em mim, até porque aquela imaturidade da adolescência, né, você faz o que dá para fazer. Eu entrei num processo depressivo muito grande, então eu tentei tirar a minha própria vida algumas vezes. E com 21 anos, eu estava na terapia e a psicóloga na época falou assim, Tati, eu preciso te encaminhar para um psiquiatra, porque você tá ficando perigoso, né? Você tá correndo risco. E já conto o porquê que eu fiz isso, mas na época eu olhei para ela e falei assim, me dá 30 dias. Porque naquela hora aquilo me chocou, eu falei assim, não, psiquiatra não. Gente, a maturidade de uma adolescente que não tinha o conhecimento que tem hoje, psiquiatra não é problema, tá? Mas aos 21 anos, eu falei pra ela, me dá 30 dias, que 30 dias algo vai mudar. E ela ficou assim, tipo, não vai, né? Não vai, porque era, obviamente, o conhecimento que ela tinha. E aí, eu tava num relacionamento extremamente abusivo com o álcool nessa época. Então, todos os dias eu consumia álcool, todos os dias. E eu tava no bar, e no momento que eu tava no bar, obviamente tomando um chopp como de costume, chegou um amigo meu. E esse meu amigo era dependente químico, mas eu nunca usei droga. A minha droga era a bebida, né? E ele era meu amigo, obviamente. Porque quando a gente tá na adolescência, a gente tem amigos de todos os... A gente não filtra, a gente não Todas as tridas. a gente não tem problema. E quando ele entrou no bar, eu falei, o que você tá fazendo aqui? Vem aqui sentar do meu lado agora, porque eu sempre fui a amiga sargento, né? Daí ele, calma, tá tudo bem. E ele era assim, né? Daí ele sentou e falou assim, mas ontem a gente tava aqui falando que você tava internado, o que aconteceu? Por que você tá aqui? Teu pai sabe que você tá aqui? Ele, não, meu pai sabe que eu tô aqui, fica tranquila. Daí eu fiquei, muito zen, assim, sabe? Daí eu falei, tá, me conta o que aconteceu, por que você já saiu? Porque eu achei que você ia demorar pra sair, né? Daí ele falou assim, amiga, eu fui internado num lugar que fazia hipnose. Oi, como que é isso? Ah, então ele tava zen, não era das drogas, ele tava zen que ele tava bem. Eu achei que ele já tava... Não, ele tava bem, ele tava, calma, amiga, tá tudo bem, mas assim, um bem, assim, que quem conhece a hipnose, não conhece a hipnose, mas vê os resultados, fala bem assim, "Ih", né? Porque a gente sabe, né? Eles Foi mudam. enganado. O paciente muda, né? Ele realmente muda, né? E aí, a hora que ele me contou aquele universo de coisas, eu falei assim pra ele, tá, mas o que resolve isso aí? Tá, mas é só pra vício e tal? Daí, não, amiga, ansiedade, depressão. E ele começou a me contar. E o que mais que você fez lá? Eu fiz o curso. Mentira! Fiz, eu falei, daí você tá lá naquela fase de cobaia? Eu falei, eu usei essa palavra pra ele. Daí ele falou assim, eu tô, por quê? Quero ser a primeira. Eu quero fazer com você. Daí eu falei assim, mas por quê? Daí eu falei assim, eu contei pra ele, porque eu era amiga que tava tentando suicídio, que tava em depressão, mas eu era amiga que tava sempre bem. Eu fingia muito bem. Ninguém sabia o que você estava passando. As minhas crises eram muito boas em 4 paredes, muito boas no bar, porque eu ia pro bar sozinha, não precisava ter companhia. E aí, quando ele me contou, ele falou assim, você só precisa ficar 24 horas sem beber antes e 24 horas sem beber depois. Eu falei, não, isso aí eu acho que eu consigo. Olha só como eu falava. Eu acho que eu consigo, porque eu preciso disso.
E aí eu fui pra casa dele, fiz na casa dele, né? Obviamente, fui na casa dele, fiz lá. E no final da sessão eu chorava muito quando acabou a sessão. Chorava, daí eu abracei ele assim, falei assim, meu Deus, que bom você foi pra lá, que bom que você foi pra lá. E aí ele falou assim, você gostou? Eu falei assim, meu Deus, eu amei, eu não sei o que mudou, mas eu tô me sentindo diferente, falei pra ele assim, né? E aí a gente conversou, eu passei a noite na casa dele, a gente ficou a noite inteira conversando sobre aquele assunto, e aquilo me encantou, e ele me disponibilizou o material, e eu comi aquele material. Aí ele falou assim, amiga, eu tô conversando com o dono do instituto onde eu fiquei internado, e ele falou que se a gente fechar uma turma, ele vem dar o curso aqui. Falei, é mesmo? É mesmo. E a gente, com aquela idade, né, entrando ali, saindo da puberdade, a gente fechou a turma. E ele foi pra Foz fazer o treinamento. Vocês dois correram atrás de todo mundo. Fechou. Na verdade, porque o que aconteceu? Eu comecei a contar. Então ali eu já comecei a beber menos. Eu já comecei a me sentir... Então eu comecei a contar. Então a galera ficou assim, E aí quem tinha condições foi se interessando. A gente só queria fechar a turma. Quem ia fazer o curso, a gente não tava preocupado, né? E aí fechou. E aí no dia do treinamento, assim, na semana, porque foi uma semana de treinamento, o professor olhava pra mim e falava assim, você me causa uma curiosidade muito grande. E eu assim, eu não piscava. Não piscava naquele treinamento. E aí tem algumas dinâmicas, obviamente, lá, né, que parecida com de contar história e tudo mais, né? E aí eu fui fazer essa dinâmica, né? Só que era uma dinâmica naquele treinamento em específico que envolvia a espiritualidade. E aí a gente fez, foi muito bonito, né? E eu recebi uma mensagem muito bonita naquele treinamento. E quando eu cheguei na minha casa no último dia de treinamento, eu lembro que a minha irmã falou assim, e aí, como foi? E eu usei essa frase, o mundo precisa conhecer essa técnica. Uau, cheguei a me arrepiar. Caramba. E aí ela olhou, como assim? Eu falei assim, cara, as pessoas estão sofrendo porque elas não conhecem isso. É isso aqui que elas precisam conhecer, sabe? E aí, naquele momento, eu comecei a entender. As minhas amigas reclamavam de alguma coisa e falavam assim, não, vamos fazer hipnose. E eu virei a tal da, como que eles falam? Eu evangelizei a hipnose. Mas eu atendi. Virou a curandeira do grupo. Muito. Qualquer um falava, isso aí que faz tal coisa. Eu, acho que faz sim. Não faz sim. E eu ia lá e fazia acontecer, e fazia. Só que não era um negócio, porque eu nunca cobrava ainda, né? Porque eu queria mesmo, era ver eu falar assim... Colocar a mão na massa. E eu via... Até a ferramenta, ver até o dia, até onde você conseguia... Explorar, né? Explorar ali e também a prática mesmo também. Total. Não, mas agora a pergunta, e os 30 dias da psicóloga? Então, menina, eu voltei lá na outra sessão, falei assim, eu tô curada, eu não quero mais morrer, eu quero viver e não preciso mais do seu serviço. Em 30 dias? Daí ela falou, aí ela conversou com a minha prima, porque minha prima... internada. Não, naquela hora ela desesperou, né? Daí ela conversou com a minha prima, na época que tava viva ainda, né? E aí ela falou assim, olha, eu tô preocupada e tal, daí... Falei, não tem jeito. Eu troco de psicólogo, mas aqui eu não volto. Porque uma coisa que eu entendi fazendo o curso foi que você não define seu paciente. E falar para uma pessoa imatura de 21 anos que ela tá correndo risco de vida, você tá dando muita ferramenta para ela fazer o que ela quiser. Você tá reforçando aquilo que ela já tá pensando em fazer. Exato. E mesmo que você continuasse com ela também, ela sempre ia tentar puxar você de volta para aquilo, até por uma falsa... No caso dela, tipo, uma forma de tentar te proteger ao máximo, né? Claro. Não é por era o maldade, papel dela. Não é por... Eu acho que é um pouquinho de ignorância, né? Eu acho que falta um pouco mais de... Uma coisa mais integrativa do ser, eu acho que nesses atendimentos gerais, assim, né? Tudo médico e tudo mais, né? Então, acho que tá muito atrelado à crença que a pessoa tem e que ela coloca no paciente. Total. E eu acho que é isso que a gente aprende na terapia, né? Que as nossas crenças servem pra gente, que a gente tem que trabalhar o nosso melhor pra não deixar que isso passe pro cliente e a gente trabalha na questão que é dele. Exato. É ele que tem a ferramenta, é ele que pode melhorar, que é dele, sobre ele. E aí, quando eu entendi isso, né, que você não define o teu paciente, que o teu paciente chega lá, né, e ele te fala, e ele tem a razão dele pra ter aquilo, né, não é... Tanto que a gente fala muito, né, não existe
depressão ser pior do que ansiedade, ou ansiedade ser pior que depressão, porque ela é ruim pra quem tá vivendo aquilo, né? Ponto. E aí eu simplesmente parei totalmente de fazer acompanhamento psicológico. Naquele momento eu, né, e com esse meu amigo eu trocava muito com ele, tô querendo fazer tal coisa e tal, e aí eu atendia muito a minha irmã. Eu fazia muito teste com a minha irmã, tanto que teve uma época que ela falou assim, acho que eu quero estudar pra concurso. Eu falei assim, deixa eu te preparar. Daí ela falou, dá. Eu falei assim, dá. Aprendi que dá. Eu vou fazer pra você essa sessão. Daí eu montei lá, né? Fiz. Eu só vi ela passando com a garrafinha de água, indo no banheiro e voltando pro quarto. Eu falava assim, olha como tá funcionando. Porque ela estudava. Ela saiu pra comer, ir no banheiro, tomando e voltava. Mas bem, tal. Bem, E ela chegou um momento que ela falou assim, cara, ele tá fluindo, eu sinto vontade de voltar pro quarto, eu sinto vontade de estudar. Eu falei assim, tô ficando bom nisso aí. E aí eu não quis parar. E aí, quando eu tava começando, eu chamei uma pessoa que já fazia stories, já tinha um envolvimento ali em Foz. E aí eu falei assim, olha, eu tô fazendo hipnose, já vi que você colocou algumas vezes nos seus stories se queixando disso, pode te ajudar. E aí ela falou assim, eu quero. E aí ela foi na minha casa, eu atendi ela no meu quarto, e ela saiu de lá falando, e dali começaram os meus clientes. E na época eu lembro que eu cobrava R$300. Os primeiros clientes foram R$300. Primeiros clientes, porque no primeiro treinamento que eu fiz, ele falou assim, você tem que se basear na consulta particular de um médico. Porque o que a gente faz, a entrega que a gente tem é no mínimo isso. E o médico, ele fica 20 minutos, né? A gente fica 2 horas. Na época, minhas sessões duravam 3 horas. Super cansativo também, né? Muito. E do tempo que você fez o curso, você ficou então atendendo as pessoas que você conhecia, os amigos ali, sem cobrar nada. E aí você viu nessa possibilidade dessa pessoa que já fazia stories, que tinha um pouco de influência na cidade, você atendeu ela também sem cobrar nada. Sim. Pra ela te divulgar. E aí começou a vir os primeiros clientes. Aí começaram a vir os primeiros clientes. Aí eu fiz a sessão com meu pai e com a minha mãe. Eu atendi eles. E aí, quando eu atendi eles no Mato Grosso do Sul, eles começaram a falar pros amigos deles. E aí lá também. E aí a minha prima, que tem salão lá no Mato Grosso do Sul, eu atendi ela também, que foi muito legal o processo dela. E aí ela vendia para as clientes dela, né? A ideia, porque realmente fazia sentido. Aí eu ia todo mês para lá. Eu ia de ônibus pro Mato Grosso do Sul, atendia, ficava uma semana atendendo, voltava. Mas teve vezes, gente, do começo da trajetória, que eu faturei R$300 no mês. Só que qual que sempre foi o meu jeito de trabalhar? Eu guardo. Porque como eu sei que tem mês que eu vou ganhar mais, tem mês que eu vou ganhar menos, não quer dizer que eu fiz 2.000, que eu posso gastar 2.000. Eu sempre guardava. Eu sempre guardava dinheiro. Você sempre teve essa consciência de que o que você fazia no seu trabalho, no seu atendimento, não era salário. Né? Nossa, isso acho que é uma das coisas também, que é uma mentalidade que eu acho que possibilita você ter a jornada ser longa nessa... E paz. Você tem em paz. Porque senão você sempre entra em desespero. E se você entra em desespero, o negócio deixa de fluir. E aí, obviamente, que eu associei. Eu fazia trabalho de garçonete, eu fazia trabalho de caixa de balada. Eu trabalhava. Eu fazia extra. Porque tinha que complementar. O que eu sabia que estava acontecendo, que era mais rápido. Final de semana, então, que eu sabia que ninguém ia me procurar para fazer hipnose, eu aceitava tudo que tinha de extra. Tudo tinha de extra. Eventos, servir, conferir tal coisa. Eu trabalhei na recreação, de hotel. Eu fiz muita coisa para complementar o salário, porque eu falava, mas eu sempre soube que a hipnose era o foco. Que você queria seguir. Né? Sempre. A hipnose já estava como principal. Já. Você fazia os outros complementar a hipnose, não o contrário, como eu vejo muita gente que quer fazer a transição de carreira, mas tem o principal e vai fazendo a hipnose como complementar. Se a hipnose dar certo, a pessoa faz a transição, né? Você já estava decidida que era certo. Sim, não, desde quando eu passei pelo processo. Desde quando eu passei pelo processo, eu falei, o mundo precisa conhecer isso. Eu falei, isso aqui é o que o mundo precisa conhecer. Tanto que é o que eu falei em off aqui pra vocês que tá desenvolvendo agora, né? E foi mais ou menos o que aconteceu com você também, né? Assim, Depois que você passou pelo processo, não tem como desver, né? É um negócio que você fica, pera, se deu certo comigo. E as pessoas, daí você começa a ver as pessoas passando por problemas e fala, Não. é só passar pela hipnose. Uma adenda aqui, essa aqui, ela era incrédula sobre hipnoterapia, hipnose, falou que era... O que você falava? Não, era Charlatanismo, charlatão. golpe. Era São Tomé.
Porque tinha o pessoal falando, não, faz hipnoterapia que vai te ajudar. Nossa, ai, gente, se o médico falou que não tem cura, se o médico falou que não tem como resolver, por que isso vai... Pra mim era tudo migué, né? E você teve uma cura extremamente significativa nessa... E eu comecei a acreditar, já vinha há quase um ano, que eu acho que que a gente falava você falava da hipnose, fulano falou pra você fazer hipnose, ainda é louco, deixa pra lá. E aí a gente foi num evento, e nesse evento teve dinâmicas de palco. E eu falei, se isso funcionar, eu vou ficar assistindo, né? Isso é tudo migué. Aí começou a fazer aqueles negócios assim, segura sua mão assim, faz assim, e agora você vai ver que você vai tentar abrir e sua mão não vai. Eu falei, claro que não vai, tô travado, por causa que é fisiológico, né? Tipo, o dedo se trava, tá vendo? Nada a ver. Aí faz isso, eu troquei assim, o dedo vai fechar. Eu falei, claro, gente, fica assim, não é anatômico do corpo. É tudo mentira. Aí ele, agora coloca a mão na cabeça, imagina que tem uma cola. Eu falei, peraí, que esse aqui agora eu não tenho que faça colar. Ele falou, só querer imaginar a cola. Eu falei, tá bom, sou boa de imaginar, vamos lá. E ele, agora tira a mão. Eu não, mentira, pera. E eu, quem disse que tirava? Ficou, a mão ficou. Eu falei, não, pera, eu quase chorava do negócio. Eu falei, não, pera, esse negócio tá muito esquisito. E todo mundo com a mão assim, eu falei, não, esse negócio é golpe, eu tô caindo. Entrei, aceitei. E foi tão doido que eu aceitei tanta sugestão, porque ele falou, só precisa querer imaginar. Eu falei, tá bom, se é só isso, eu faço. E aí depois ele deu a sugestão pra que, ok, pode parar de imaginar a cola, a mão solta e tal. E quem disse que eu consegui pensar nisso? Pra mim, eu só sentia a cola, a mão colada e, bom, saiu. Aí ele chegou bem pertinho e me falou assim, vou deixar você assim o evento inteiro. Eu falei, não! Como se ele pudesse te deixar assim, né? Aí eu aceitar a sugestão e eu lá desesperada, faz alguma coisa. Não, só respira e imagina que não tem cola mais. Eu, tá. E aí eu fiquei nisso, tipo, se funcionou pra isso, por que não vai funcionar no tratamento? E aí que quebrou a minha crença de que era golpe, de que era mentira. E aí passou, acho que 1 ou 2 semanas eu tava sentada na cadeirinha lá fazendo a terapia. E aí eu tive a resposta, assim, que eu buscava, sabe? Porque eu tava há 7 anos quase. Não, 6 anos. Uns 6 anos sem comer nada que tinha glúten. Nada. Então, minha alimentação era muito restrita. Eu levava marmita. Não sei se eu te contei. Eu levava marmita pra casamento. Nos eventos, Em casamento, eu lá com marmitinha. Todo mundo naquela super... Eu lá na marmitinha que eu tinha feito, esquentada no micro-ondas. Quando tinha micro-ondas no casamento. Porque eu não podia comer nada, que eu ia passar muito mal. E foi em uma sessão. Nunca mais tive um problema com a alimentação. Voltei a comer de tudo. Fantástico. Nossa, a qualidade de vida. Bom, mas voltando aqui, né? A gente abriu um parênteses grande aqui. Nessa época que você estava, né, ali, iniciando a descoberta, já atendendo algumas pessoas, fazendo uns bicos. Quantos anos você tinha, mais ou menos, nessa época? Se eu tô com 32, 24, 23... 23. Já faz quase, então, 10 anos aí da descoberta. E aí, de lá pra cá, né, você começou a atender tudo mais. E teve um momento que você pensou em desistir? Da hipnose? Nunca passou pela cabeça? E qual que foi o momento, assim, que você falou, putz, mais difícil, assim, que você passou? Desafiador? Desafiador. Foi na época que eu tinha que me deslocar para Mato Grosso do Sul. Porque na cidade que eu ia não tinha ônibus para lá. Então eu tinha que ir para... Eu ia pelo Paraguai, então eu tinha que ir para uma cidade lá no Paraguai e aí eu tinha que pegar lá uma van que não tinha ar-condicionado, que não tinha nada, poeira, porque era estrada de chão. Então era mais 3 horas para chegar lá naquela estrada de chão. Você chegava, tipo, você ia com a roupa para saber que você ia chegar, jogar na máquina e ter que ir pro chuveiro, porque tu tava até no ouvido, Terra. assim. E essas 10 horas era só pra pegar ônibus. Só pra dar da van até chegar na cidade dos meus pais. Porque não tinha ônibus, nem pra ir pelo Brasil, que era asfalto daí, né? Então, pra mim... E você morava em Foz. Eu morava em Foz. Mas você dava a volta pelo... Então, nessa época, eu chorava dentro da van, assim, eu chorava dentro do ônibus, porque eu chegava muito cansada. Muito cansada. A hora que eu tinha que voltar pra casa, eu entrava e falava, vai passar, é só um período, vai passar, é só um período, vai passar, é só um período. E eu chegava no Mato Grosso do Sul, obviamente que eu não ficava contando isso pros meus pais, né? Mas eu falava pro meu pai, eu vou virar referência nessa cidade aqui. Eu vou deixar de ser sua filha e você vai ser o meu pai. Uau. Daí ele, como assim? Eu falei assim, calma. Aí um dia minha mãe postou no status dela uma foto minha, da minha irmã e do meu irmão, que a gente tava na praia. E mãe, né? Daí ela colocou, daí disse que as pessoas começaram. Ai, onde você conhece a Tati? Ela é minha filha? Falei, eu avisei vocês.
Uau, é muito legal. Eu Toda a chego... intenção, né? Hoje, no Mato Grosso do Sul, tem um lugar que eu chego lá e tu falo assim, poxa, não, Mara, uau, porque teus vídeos já me ajudaram muito. Eu não consegui fazer terapia com você ainda, mas os seus vídeos já mudaram a minha vida. De eu abraçar e a pessoa, eu abraçar, né, sem graça, porque a gente fica, né? Mas com muito carinho, obviamente, mas sem graça, e a pessoa chorar. E eu ficar ali, né, obviamente, conversar, dar aquele momento de atenção, que pra mim ainda é um pouquinho desconcertante, mas eu decretei isso, né? Você pediu, né? Eu E a- pedi isso. Não entendi. Ela escolheu isso, né? Foi eu mais do escolhi. que não foi uma escolha, uma decisão que se acontecer. Foi. Mas o desafio pra chegar lá era tremendo. Aí lá eu atendia no quarto do meu irmão. Aí eu tinha, sabe aquelas cadeiras de área, de fio? Uhum. Eu tinha 2 daquela no quarto do meu irmão e meu irmão tinha uma cama de carros. Sabe aquela bem baixinha no chão de criança? Era lá que meus pacientes deitavam. Caramba, pai. Gente, eles Eu tô imaginando. Não tenho, cara. Olha, eu queria uma foto disso pra gente pôr nessa hora do vídeo, assim, tinha que ter essa foto aparecendo. Mas eu vou pôr dá pra pôr Dá pra na velhinha de casa. Dá pra imaginar. Nossa. Pôr a mão da cabine do Hot Wheels, né? É, do Hot Wheels. E eles deitavam lá. Gente, eles... De 1 vinha 5. De 1 vinha 5. De 1 vinha 5. Eu trabalhava das 7 da manhã às 10 da noite. E cobrando nessa época ainda R$300. R$300. E aí lá era no dinheiro, né? Eu ficava... Era muito dinheiro pra mim. Nunca tinha visto tanto dinheiro. Não, meu Deus. Às vezes eu já com 3 mil reais. 4 mil reais. Hoje eu faço 50 mil reais no mês, né? Aí você fica assim, olha só. Mas não dá pra parar. Não, tudo tem um começo. Literalmente. É uma caminhada, né? E esse trajeto que você falou que você durava mais ou menos 3 horas, você fazia todo dia? Não, era uma vez por mês. Uma vez por semana? 2 vezes, né? Aí dei a volta, daí no caso que eu tinha que... Ah, você juntava todo mundo pra atender numa semana só e ficava lá. Uhum. E ficava lá, porque daí era Foz que eu tinha a oportunidade dos extras, né? Então, eu ficava mais tempo aí. Em Foz eu tinha um outro cliente já também, que tava vindo pela menina lá que fez os vídeos, né? E aí eu ia me virando assim. E aí logo depois, aí meu pai me deu um carro. Daí no começo ele fala assim, mas teu carro, eu te dei um carro, não dá pra viajar, né? Porque tava vento por tudo quanto é lado. Meu carro não tinha ar-condicionado, né? Daí um dia eu falei assim, pai, mas tá muito difícil, John, deixa, eu vou devagar. Daí ele falou, bom, filha, se ele estragar na estrada, a gente vai ter que, né, dar jeito, tá bom, né? Esse é teu recurso, né? Eu falei, não, eu prometo que vou me cuidar e tal. Aí eu ia com o meu carrinho lá, faceira. Só que o mais legal é que desde que eu ganhei o meu carro, a minha irmã fala assim, meu Deus, você é louca. Ela entrava no meu carro e falava assim, cuidado. Daí ela, tipo, cuidado com o quê? Assim, porque é tudo tecnologia, né? Se você esbarrar o teu cotovelo grotesco em algum lugar, pode ser que você mude uma configuração do meu carro. Então eu prefiro que você fique bem quieta no seu banco. Tá, o que você tá falando? Eu já me imaginava numa nave. No carro. Uau. E não tinha nem ar. Não. Então era um carro bem simples e você já tava... Não, acho que meu pai pagou, 8 mil reais no carro. Era bem popularzão, assim, bem... E isso é muito legal, porque eu vejo que esse é um padrão de pessoas que conquistam, né, coisas grandiosas. Elas conseguem ter uma visualização muito nítida daquilo que eles querem. Né? Então a gente vê, por exemplo, muita gente, a gente pergunta, qual que é o seu sonho? Eu não sei qual que é o meu sonho. Você não consegue visualizar Não consegue, ano, o que ela vai estar fazendo. Quem não consegue visualizar, quanto mais alcançar, sem conseguir ter uma visão antes. Né? Então esse ponto é muito legal, porque você, mesmo num carro, vamos falar, todo furado, né? Ele entrava por todo canto, você já conseguia se imaginar numa nave. Muito. Foi sempre assim? A imaginação sempre. Desde pequenininha eu lembro, porque eu fui pra escola tarde, né? Eu fui pra escola já com 7 anos, eu entrei em primeira série direto. Então eu viajava muito com os meus pais, e meus pais viajavam nessa estrada de chão. Então eu escorava no vidro, eu ficava vendo o asfalto. E hoje é tudo asfalto pra chegar na fazenda do meu pai. Você já imaginava que a estrada era boa, mesmo quando era terra, tipo... Sempre. O carro do meu pai também na época não tinha ar-condicionado, né? E eu sempre ficava, né? Ai, gente, isso aqui vai ter mais conforto e tudo mais. Hoje meu pai tem, né? Uma caminhoneta última geração. Então, assim, eu sempre visualizei. A gente, na fazenda do meu pai, era uma casa de madeira, sem fiação elétrica, porque não tinha luz, não tinha banheiro,
Já ouviram falar de mictório? Uhum. Certo, era isso. E poço. Então era banho de caneca, né? Então era assim as férias. As férias inteiras era assim. Então eu sempre visualizava, imaginava ar-condicionado, uma casa, né? Tanto que a casa antiga tá aqui, a casa nova tá aqui. Gigantesca, assim, com todo o conforto que meus pais merecem e tudo mais. Que eu falo assim, é isso. Eu sempre visualizei muito, 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 muito. E em 2021, não. Eu tinha 21 anos. Eu saí de um trabalho que eu fui demitida e peguei um FGTS. E aí eu falei pro meu pai, meu pai, recebi um FGTS bem bom, não sei o quê. Na época era R$3.500 que eu tinha recebido. Pra época, 21 anos, né? Era dinheiro ainda. Daí meu pai falou bem assim, então você vai me dar esse dinheiro, porque você vai comprar gado. Aí você vai investir esse dinheiro. Na hora eu pensei... Meu dinheirinho! Meu dinheiro! Só que ele já tinha feito isso com a minha irmã, né? Ele tinha feito isso com a minha irmã. Ele sempre falou, vocês têm que investir, né? Sempre. Então eu fui lá e comprei 10 cabeças de gado. Uau. Com R$3.500. Obviamente que meu pai fez o preço, né? Que era dele, né? E aí eu comprei. E hoje eu acredito que, né? Já tem um tempo, aconteceram alguns inconvenientes nesse meio período. Em relação aos cuidados mesmo lá na fazenda. Não, nada a ver com meu pai. E hoje eu acredito que eu devo estar perto das 40 cabeças de gado, assim. E elas já estão reproduzindo, porque já estão todas adultas, né? Então, assim... Tá lá. Você tem investimento em gado. Na boiadeira. Isso que é a visão, hein? Fisioterapeuta e boiadeira. Não. É porque o sonho do meu pai era que eu fosse veterinária, né? Daí eu estudei 1 ano e meio e descobri que eu não queria falar com animal. Ao invés de cuidar de bicho, cuidar de gente. Deixa quem quer cuidar de bicho. Mas uma coisa que também que eu acho que é muito legal da gente falar é que você sempre teve essa visualização, mas você nunca reclamou do que você tinha. Nunca. Não era assim, porque tem gente que fala assim, nossa, não, eu mereço coisa melhor, porque isso aqui não é bom. E acaba não conseguindo ir, porque acha que é isso, né? E não... É uma coisa que eu sinto de você, que você sempre quer uma coisa melhor, você vai atrás do melhor, mas você tá grata pelo que você já conquistou. Você tá grata pelo que você tem hoje, sabendo que não é o fim. Sabendo que você vai continuar e você vai ter algo melhor. Total. Né? Então isso eu acho que é o que potencializa também a você ter feito conquista. Tanto que quando eu atendia no meu quarto, né, o meu auge foi quando eu peguei o dinheiro da sessão e eu fui acho que na van, e eu comprei um lençol, uma franja e um travesseiro específico para os meus atendimentos. Então eu deixava meu quarto modo atendimento, entende? Eles não deitavam no que eu dormia, entende? Então pra mim aquilo assim era assim, eu vou atender, mesmo usando as cadeiras de fio, sendo a minha cama, né? Tinha uma preparação, Tinha uma preparação ali, não era de qualquer jeito. Não, a cama do meu irmão também era o travesseiro, né? Um lençol diferente para os clientes, era a caminha do meu irmão, era a caminha dele, mas era totalmente diferente, era tudo muito cuidadoso, sabe? Tanto que os meus pais, eles iam pra fazenda, às vezes a minha mãe deixava a comida pronta ali, sabe? Pra não me atrapalharem. Movimentação na casa e tudo mais, né? Sempre foi muito respeitado o meu trabalho, porque eu sempre dizia, as pessoas que vêm aqui sofrem, estão sofrendo, né? Então eu preciso respeitar elas. E aí eles sempre. Aí eu lembro quando eu tive dinheiro e no quarto do meu irmão ainda não tinha pra guardar mais coisas, assim. Tipo, às vezes eu tinha que chegar lá e colocar tudo num quarto pra ajeitar, né? Daí eu falei assim, minha mãe, vamos lá na loja ver se eu quero ver um guarda-roupa e tal, né? Pra gente colocar lá no quarto maior, porque daí eu deixo organizadinho. Aí fui, comprei esse guarda-roupa, arrumei. Daí meu pai fica... Eu tô olhando, assim... Todo orgulhoso. Daí o pessoal pensava assim, vocês podiam ter comprado esse guarda-roupa, né? Mas tá bom. Porque assim, gente, que fique bem claro, meus pais têm condições, né? Nunca me faltou nada, nunca. Mas houve um momento da minha vida que eu olhei pro meu pai e falei assim, chega, eu rompi com meu pai. Não foi o meu pai que rompeu comigo. Eu falei assim pra ele, assim, é meu momento de crescer e eu não quero mais teu dinheiro. Isso exige uma força pra conseguir romper com isso. Que abre mão, né? É muito conforto que você tinha. Muito. Porque meu pai pagava tudo. Ele me deu um carro que ele pagava combustível, ele entende? Ele pagava tudo, as contas da... Ele deu uma casa pra mim, pra minha irmã, onde ele pagava a minha parte da luz. Então, assim, meu pai me bancava. E aí chegou um momento que eu falei assim, chega.
chega, quero fazer o que eu quiser da minha vida e quero ser independente. E eu falei pra ele, chega. E chegou. Acabado. E aí, depois desse chega, que eu falo que eu tratava meu carro como uma nave, eu tava vindo pra Cascavel e meu carro apagou, mas ele continuou andando. Ele apagou, ele desligou todas as luzes, caiu o ponteiro de velocidade e eu dirigindo. Como assim? E eu, para, eu não vou ficar, sou idiota, né? Tá andando, a gente vai continuar andando. E eu só testei o freio. Falei, se precisar tá freio, tá funcionando. freando. E vim. Cheguei em Cascavel e falei assim, eu vou desligar o meu carro, mas eu não sei o que vai acontecer. Porque na época eu morava em Foz e a Ivy sempre morou aqui, né? Eu falei assim, eu não sei o que vai acontecer. E desliguei o meu carro e estacionei. E aí eu liguei pro meu pai, falei, pai, aconteceu isso. Daí meu pai, meu Deus, como que andou o carro? Eu falei, como? Ele apagou, mas ele andou. Eu cheguei em Cascavel bem. Aí eu levei no outro dia, era só pra trocar fusíveis, assim. Tipo, deu muito barato pra trocar, inclusive, arrumar. Aí passou um tempo, eu tava em Foz, meus pais tinham ido pra Foz, aí meu pai tinha levado o carro da minha mãe, um Corolla, pra arrumar. Arrumar não, fazer revisão natural do carro. E aí eles chegaram em casa e tal, não sei o quê. Daí o meu pai, sentou meu pai, minha mãe, minha irmã, tava assim. Daí a gente tem uma coisa pra falar. Deu, olha, beleza, o que aconteceu, né? Aconteceu. Tá. Daí a mãe pegou a chave. E a partir de agora esse carro é seu. Eu, mentira! Daí eu, por quê? Daí meu pai falou bem assim, porque a gente vai levar o teu carro pra tua mãe usar lá na cidade, por enquanto, até eu comprar outro carro pra ela, e que eu nunca mais quero me sentir inseguro de você estar na estrada, porque eu já sei que você vai desbravar o mundo. Caramba. E eu quero que você esteja seguro. Aí a nave veio, gente! Nossa. Ele foi muito legal, porque o dia que a minha mãe ganhou o carro, foi eu que tirei da concessionária, né? Ela falou assim, o pai me deu o carro e tal, vamos lá, né? Daí ela falou assim, mas leva, né, filha? Leva. Daí eu peguei, a hora que eu entrei no carro, eu olhei pra ele, esse carro vai ser meu. Já visualizou ali. Eu falei assim, meu Deus, mãe, que carro? Esse carro vai ser meu. Minha mãe, ai, filha, acabei de ganhar, né? Não é pai. Sim. Mas aí eu fico dando risada com eles, né? Mas eu já me ofereci pra comprar e dar o meu e tal, né? Então, aí a minha irmã olhou assim e falou assim, você é muito ridícula. Minha irmã falou assim, você faz uns negócios, como que você consegue? E realmente eu vou criando as coisas muito tranquilamente. Por quê? Foi fluindo, né? Parece. Porque é exatamente o que a Sammy falou. Se eu tô tomando água numa garrafa de plástico, é a melhor água do mundo naquele momento, entende? Isso é uma mentalidade muito diferenciada. Muito. Porque é muito difícil, né? Uma pessoa ter essa mentalidade. Porque geralmente, o que é mais comum? A pessoa, ela quer crescer, mas ela tá desdenhando do que ela já tem. Sim. Ela tá reclamando, tá falando mal, né? Ou tá julgando o rico. Aham. Ah, mas aquele lá tá andando de carrão, só pode... Herdeiro. Herdeiro, né? Sempre de ouro. Né? Então, quando ele, vamos falar assim, ele desdenha de algo que ele quer, o que ele tá falando pra mente dele? Que ele não vai alcançar aquilo lá, porque senão eu vou estar sendo incongruente comigo mesmo. Então essa questão é até uma coisa bíblica, né? Quando você honra o que você já tem, mais lhe será dado. Isso é E muito legal. também aquilo que a gente fala, né? Que daí você não vai na força do braço pra conquistar as coisas. Não. A vida flui e te leva pra aquilo. Tem a dificuldade, não é fácil. Não é quando a gente fala que não é na força do braço, né? Que, então é de boinha, só vai. Não, tem a Caiu do céu. dificuldade, mas você tem... Não é aquela coisa que é impossível de você ir lá e fazer. Você sente que você consegue ir e vai fazendo, vai dando certo, vai tendo resultado. Agora, mudando um pouquinho de assunto, um ponto que é bem interessante, que acho que muita gente tem dúvidas sobre isso, é trabalhar como terapeuta é desafiador no sentido de, né? Você trabalha com pessoas que têm demandas emocionais, que têm problemas. E muitas vezes a gente ouve dos terapeutas, putz, eu saí esgotado, né? Saí cansado. E muitos pensam até em abandonar a carreira por conta desse desgaste emocional. Como que você faz para você se blindar emocionalmente? Ou não tem como se blindar, você acaba, né, vamos falar assim, absorvendo um pouco daquilo, depois você precisa trabalhar de outras formas. Como que é isso para você? Desde que eu comecei a atuar como hipnoterapeuta, eu tenho alguém que cuida de mim. Eu sempre tenho. Em momentos diferentes, mas eu sempre tenho alguém que cuida de mim, né? Eu tenho sempre um mentor, um terapeuta de muita confiança que me acompanha, né? Então eu fui criando muita maturidade espiritual, muita maturidade energética.
E eu consegui entender muito bem o princípio da hipnoterapia. Cada um tem sua história. A história não é minha. Por que eu vou ficar me emocionando com ela? Elas tocam, obviamente, tá? Não tô dizendo que eu não sinta, não veja e não saiba que aquilo é difícil para aquela pessoa. Sim. Mas eu sei saber que se a poltrona do meu cliente tá ali, a história dele tem um limite, porque a minha começa aqui. Sim. Então eu busco recurso para ajudá-lo. Você não se envolve na dor dele. Não mais. Não mais. Né? Você ia falar, foi sempre assim ou você desenvolveu isso? Porque tem gente que acha que tem que ser assim também de imediato. Não, né? Você foi desenvolvendo e entendendo o que você precisava trabalhar em você para que isso não acontecesse mais de você sair esgotada de uma sessão, por exemplo. No começo, eu criei um ritual de tomar banho antes e depois. Então, como eu atendia sempre na minha casa ou na casa do cliente, então eu atendia, às vezes, 1 por dia, né? Não é minha rotina de hoje. Então, eu tomava banho e ia atender. Então, eu tinha que voltar para minha casa tomar banho. Então, por quê? Porque eu sinto muito a questão da água. Né? A água tem pra mim, a minha água é o que limpa, é o que tira. Então eu tinha isso. Terminei de atender, fulano me chamou e falou assim, vai dar ruim. Por exemplo, meu amigo chamou pra ir lá na casa dele, acabei de atender, vou em casa, vou tomar um banho e vou. Então, para muito tempo funcionou. Tava na casa dos meus pais, então eu acordava, tomava meu banho, me arrumava. Na época eu usava o jaleco pra atender, porque eu sentia como se fosse um escudo. Então eu criava rituais. Legal. Só que com o tempo eu fui entendendo que não precisa diretamente ser assim. Até porque a gente vai aprendendo muita coisa, né? A gente vai desenvolvendo muita maturidade diferente. Então, para mim, hoje eu preparo a sala, né? Tanto que hoje eu atendo todas as crenças. E eu já atendi pai e mãe de santo. E quando eles entraram aqui, eles falaram assim, primeiro lugar que eu entro sozinho. E eu falei assim, é mesmo? Por quê? Depois eles ficaram lá na porta da entrada do prédio. Não precisaram, porque eu não estou correndo risco. Então... Nossa, legal. Obviamente que isso é para uma criança específica, né? Né? Tati, eu entro desprotegido. Não, é porque esse ambiente é totalmente preparado para acolher. Aqui não tem julgamento, aqui não tem nada que faça mal para nenhum nível de cliente meu. Até porque se eu sentir um mínimo de invasão de privacidade ou qualquer coisa, eu devolvo dinheiro e ele nem chega na minha sala. Você não chega a atender também. Não. E agora, trazendo um pouco, né, do momento que a gente se conheceu. Não é? Foi... Eu decretei. Quando a gente se conheceu, eu falei pra você. Você faz e... Pode contar que depois eu comprei. Sim. Foi na formação, né, do curso de hipnoterapia. E eu tinha ido, né, com o objetivo... Meu intuito era desenvolvimento pessoal, né? Porque eu já trabalhava com marketing, né? Pra mim, eu ia ir lá, desenvolvimento pessoal, e ia continuar tocando meus projetos. E foi muito marcante, né? Porque... Da minha turma, você foi a pessoa que fez uma hipnoterapia, né, ali. E eu até lembro que no dia, eu me emocionei, me toquei muito com a sua história. Né? Acredito que todo mundo lá se tocou. E eu lembro que eu falei pra você, nossa, você precisava escrever um livro. Toda vez que eu leio esse livro, eu lembro de você. Porque essa história é muito... Tem que ser contada. Tem que ter aquela pessoa que escreve na primeira... Como que é? É prefácio, não? Como que é? Que alguém que escreve... Eu acho que é prefácio. Você tem que escrever um livro, Diogo. Agradecimentos, Diogo. Então, né, a gente fez essa formação e nem existia Instituto Kurihara ainda. Não. Ali. Mas eu te falei pra abrir. Foi o quê? Foi 6 meses depois? Foi alguns meses depois, né? Um ano, eu acho. Um ano, porque foi no começo do ano o curso, né? Foi no começo do outro ano que você... Porque eu ainda 2022. tinha um consultório. Quando você foi, eu tinha um consultório, eu atendia. Então a gente usava toda essa estratégia que a gente tem hoje, só que era só pra mim. E daí depois a gente passou a usar pra você também. Sim. Então ficou ali. Então a gente já tinha muito resultado usando essa estratégia, mas a gente não fazia pra mais ninguém, né? E lá eu já tinha... Depois que você ouve, né? Depois que você vê, principalmente via Sami também, passando pelo processo, não tem como desver. Eu fui sugado para esse mundo de terapia. Embora minha mãe, ela já tivesse feito vários cursos de terapia, mas eu nunca tinha me interessado muito, assim, sabe? E você é diferente, você já fez vários treinamentos também, né? Muitos. Eu vi que você fez Dale Carnegie. Tem um troféu Você fez... que eu fui campeã da minha turma de máximo desenvolvimento. IBC Coach também fez? Fiz Master Coach no IBC, fiz toda a formação deles. É legal que você se desenvolveu em várias coisas, né? Não só na hipnose, outro curso de hipnose, Vários. Né? Você foi fazendo vários pra você também melhorar até o que você oferece. Porque eu acho que uma coisa complementa a outra, né? Totalmente.
E quanto mais você mergulha para dentro de si, que é o que os treinamentos fazem conosco, né? Mais você entende a deixar a pessoa mergulhar também. Porque é só deixar. A gente precisa deixar as pessoas mergulharem, né? E a gente só tem que estar ali, ó, minha mão tá aqui. Se quiser segurar, eu te ajudo a subir. Mas é só isso também, né? Eu não vou descer pra te pegar. E não é você que vai puxar. Não. Você vai pôr a mão e ela que ela vai fazer vai a força. pegar com a perninha e subir. Né? Então, os treinamentos... Nossa, eu fiz muito treinamento. Eu acredito que eu já investi mais de R$500 mil só em treinamento. Bem mais. Caramba. Porque a última vez que eu fiz a conta, eu tava batendo 340 e... Uma coisa que eu percebi de você, né, que logo assim que a gente realmente fez a primeira turma da mentoria, você já estava pronta. Você se destacou ali muito rápido, né? Porque a gente fez uma primeira turma, vamos falar assim, MVP, né? Um teste mínimo ali viável. E você foi uma das pessoas, né, que estava naquela primeira turma ali de mentoria, impacto massivo, embrionária. E eu lembro que o seu resultado foi muito rápido. Em uma semana a gente fez 10 mil. Foi 10 mil, depois foi 20 mil, depois foi 30 mil. E dali a nossa régua não baixou de 25, se eu não me engano. Foi, daí virou tipo, o seu piso era 20, 25. Isso foi muito assim, a gente imaginava que... Porque a primeira teve 3 meses, né, de duração, era início, meio e fim. Isso. E a gente falou, não, até 3 meses a pessoa vai estar conseguindo fazer 10 mil. A Tati vai lá em menos de 15 dias, primeiro 10 mil, na primeira semana, a gente, uau. E a gente via muito isso. Você estava pronta, né? O tráfego, ele potencializou ali. Que era a ferramenta que você precisava naquele momento para você chegar às pessoas que você já estava pronta para alcançar. É isso que eu digo, né? Quando as pessoas me pedem referência de vocês, eu digo assim, se você estiver disposto a fazer o que você tem que fazer, é o melhor caminho contratar o serviço deles. Porque o nosso trabalho é muito maior ainda que o tráfego. Sim. O tráfego, ele é muito importante, mas ele é só mais uma pecinha ali no todo o quebra-cabeça, né? Para montar ali a questão. Mas se você não estiver disposto a fazer o seu... E não é sobre gravar stories todo dia, não é sobre postar todos os dias. É um complemento. Mas é principalmente sobre trabalhar você todos os dias. Sim. Se trabalhar o interno, é melhor do que trabalhar o externo. Muito. Quem se trabalha, mesmo que não vai lá postar stories todo dia, mesmo que às vezes dá uma sumida no Instagram de vez em quando e volta meses depois, se a pessoa estiver bem com ela mesma, se trabalhando, ela continua tendo resultado. Tem Isso cliente, é muito... tem procura. E eu falo, hoje a gente veio de uma mentoria que um dos principais é o serviço do tráfego. Eu falo, o tráfego não é o principal. Porque se a pessoa acreditar que é só o tráfego que vai trazer resultado, não é com a gente que ela vai estar. Não. Porque eu falo, o tráfego, ele traz oportunidade. Só que quem tem que transformar a oportunidade em resultado é o terapeuta. Total. Né? E se o terapeuta não estiver bem, ele estiver, porque não dá certo pra mim, que ninguém fecha, que ninguém tem dinheiro, que o pessoal só reclama, que nananana, ele entra nisso atrás disso, né? A gente já falou que o mais importante, na verdade, não é o tráfego, e sim o terapeuta. Com base nisso, o que você acredita que te ajuda ou tem te ajudado a ter resultado, realmente consistência, né? Que eu vejo que esse é uma das dificuldades, né, dos terapeutas, dos hipnoterapeutas, que é manter uma consistência. O que a gente observa, geralmente, são altos e baixos, né, nos resultados. E eu acho que a gente já falou um pouco de mentalidade, né, mas eu queria saber, assim, se tem algo específico, assim, que você possa complementar ou contribuir, algo que você faz no seu dia a dia, uma estratégia, ou é mais essa questão de estar alinhado mesmo com a mentalidade, com a intenção? A visualização. A visualização, a intenção e a mentalidade é total, primeiro passo. E se você quer melhorar os seus resultados, melhore primeiro você. Só. Né? A gente estava conversando no offline aqui antes, né? O resultado ele é proporcional ao quanto você olha para você. Não é o quanto... Não é essa sala aqui, gente, que me traz os melhores clientes. É você que trouxe essa sala. Exato. É o que eu faço comigo, que é o que me proporciona estar aqui entregando o meu melhor para os clientes. Não tem como, gente. Não tem como. Não é hipnoterapia que não funciona. A vida não funciona se você não olhar para você antes de olhar para qualquer outra coisa. Quer ter resultado incrível? Seja incrível com você. Uau. Esse é o meu maior aprendizado. Nossa, e eu aprendi recentemente sobre data comemorativa. Que eu vou compartilhar, não sei por quê. Porque aniversário é importante para você? Seu aniversário? Sim. Seu aniversário é importante para você?
Eu não gosto de muita festa, assim, mas eu acho que sim, né? É uma data importante, sim. Se o Diogo não te der presente no dia do seu aniversário, vira problema? Tipo, poxa. Vira, porque minha linguagem do amor é presente. Ele sabe, então ele sabe que vira problema. Então, isso é algo muito importante para você trabalhar, para você não ficar refém de não viver bem os seus outros 364 dias. Porque quando a gente dá muita importância para um dia, a gente desvaloriza todos os outros. A gente tem muito mais todos os outros. Sim, mas eu continuo ganhando presente. Mas você pode ir. 64 dias, bomba! Atualizei aqui. Sugestão aceita. Você me arrumar um problema agora. Sentei nessa cadeira, e sentar nessa cadeira, o sujeirão já entra. Olha. Então não é mais só no meu aniversário que eu quero presente. Ai, amor, todos os dias são importantes. Exato. Pode ser um café da manhã Mas isso, cama. mas isso é muito verdade. Porque, assim, se você... Mesma coisa, né? Se alguém te elogia e você fica muito feliz, Você depende daquilo, né? quando vier uma crítica, vai te derrubar. Exato. Porque Sim. é a mesma medida, né? Isso só acontece se você não sabe quem você é. Total, Tati. Uau. Por isso que é sobre... Você quer ter resultado extraordinário? Seja extraordinário com você. Saiba quem você é, saiba o que você gosta, o que você não gosta, aonde você tem que se colocar, onde você não tem que se colocar. E vai viver a sua vida. Porque ninguém tá aqui pra salvar ninguém. Gente, eu não salvo nem dos meus pacientes. Mas nenhum. E isso eu acho que é o pega que muito. te salva. É. Você não salvar eles é o que te salva. Porque se você se colocar nisso, não tem como continuar. Sensacional. E eu acho que uma outra coisa que você falou também durante essa conversa, né, que eu quero reforçar aqui, é a questão que você falou desde quando você recebia pouco lá, R$300 na consulta, às vezes você fazia 300 mês, você já tinha sua reserva. Né? Eu acredito que isso também te dá uma tranquilidade pra se planejar, por exemplo, o mês que você tá... Porque a gente vai ficando cansado. Sim. Né? Você às vezes tá naquela rotina de tão intenso, entrega em estudo, em trabalho, que às vezes a gente precisa dessa pausa. E se você tá dependendo daquele dinheiro que você faz no mês, daquele próximo cliente, você não consegue ter esse tempo de pausa. Né? Então, eu acho que pra isso é essa importância de ter o caixa e também pra você não se cobrar sobre o resultado. Né? De, tipo, ter que vender pelo dinheiro, porque senão as contas não vão ser pagas aquele mês. Né? Então, você faz pelo motivo certo e o caixa, ele te dá essa segurança de que você sabe que você consegue trabalhar focando naquilo que você quer, né? Porque quem não tem caixa vai ter que atender para ganhar dinheiro, para pagar as contas, então ele já vai inverter a ordem da importância das coisas. O dinheiro vai vir antes do cliente. Sim, e tá sempre correndo atrás, né? Não consegue tirar férias, não consegue descansar, não consegue parar de se preocupar. Então, acho que isso influencia muito também a não ter o resultado, né? Total. Tanto que, se a gente trazer um pouquinho mais fechado isso, a questão do, trabalhar por dinheiro e tudo mais. Gente, eu amo dinheiro. Não tenho problema nenhum em relação a dinheiro, a prosperidade, a abundância. Pra mim, isso é... Eu sei ainda onde eu vou chegar, né? Só que a grande questão é, antes eu atendia 4 pessoas por dia. Atendia 2 de manhã e 2 à tarde. E hoje eu faturo basicamente a mesma coisa, ou até um pouquinho mais, eu tendo 2 por dia. Por quê? Porque eu resolvi que de manhã é meu. Eu cuido, eu vou pra academia, eu faço as minhas coisas, eu almoço tranquila e eu venho atender à tarde. Tati, mas eu só posso depois das 6. Converse com quem você tem que conversar, que eu tenho certeza que você dá jeito pra mim outro horário. Eu não atendo depois das 6. Isso também é um princípio. Olha só como que tudo isso deixa a coisa mais sustentável. Muito. Né? Porque tem muita gente que... É aquele negócio, né? Quando a pessoa não tem agenda, ela vira agenda dos outros. Né? Então, ou vem um cliente com uma urgência, né? Uma pessoa com uma urgência, e essa pessoa, por não se respeitar, por não se dar o devido valor, ela absorve a urgência do outro como se fosse dela. E ela vive apagando incêndio, de incêndio em incêndio, por quê? Se a pessoa deixou chegar uma urgência, a pessoa fez uma má gestão do tempo, se tornou uma urgência, agora ela quer empurrar pra você. E se você aceita, né? E se você aceita, o problema vira seu, né? Olha como que tudo isso constrói um negócio sustentável. E esse tipo de pessoa é o perfil de pessoa que mais pedem desconto. Meus clientes é muito raro parcelar o pagamento. Muito raro. Porque tá alinhado com o que você atrai, né? E reforçando que aqui é o que você conquistou hoje. Né? Porque você mesmo falou que lá no começo, quando você atendia, era das 8 às... Não, das 7 às 10. Das 7 às 10. Não, eu saí assim, ó. Então, é entender também... Olha só, hein? É entender também a fase que você tá no seu negócio.
né? Porque tem Total. gente que quer começar, não, vou atender apenas um por dia, não atendo fora de horário. Né? Então isso é muito legal, porque não é você sempre foi assim, ai, pronto, vai ser forte. Não, você conquistou estar hoje aqui e você definir a sua agenda e não abrir a sessão. Diferente de quando você tava começando, que era das 7 da manhã até tarde, saía com o olho tremlicando. Não, eu piscava com o olho só, eu comia, que eu engolia, assim, que nem o papai engole espinafre, pra poder deitar. E acordar de novo e atender. Quase conectada no sono pra atender, né? Total, muito, 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 gente. Não tem ganho sem esforço. É uma construção, né? O valor que você cobra hoje é uma construção que você fez. Total. O local que você tá é uma construção que você fez. Isso da sua agenda é uma construção. Então isso que é muito legal, porque às vezes a pessoa vê o resultado que você tem e fala, Tati, o que eu preciso fazer pra estar igual a você? Anda, caminha, continua na jornada, não é isso aqui. Não tem, eu falo que não tem, às vezes as pessoas estão esperando a mágica, o pulo do gato, que você vai soltar uma coisa, faz isso, ela vai fazer e vai mudar a vida dela. E não, mas é uma caminhada, é uma construção do lugar que você quer chegar. E eu tenho certeza que você não está onde você quer chegar. Não! Vai mais coisa ainda. A gente vai ter que atualizar esse podcast daqui a uns anos. Vai, logo. Anos acho que é muito. Uns meses. Que a gente falou 2 anos. Então talvez daqui 2 anos deve ser 1. Vai ser a diferença. Porque a velocidade é outra. Sim. Bom, acho que com isso a gente pode, né, Encerrando aqui o podcast. Mas antes de encerrar, a gente quebra a quarta parede, né, quando olha pra lá. Mas na verdade a gente estava realmente muito envolvido aqui nessa conversa. E só pra gente, né, finalizar, eu acho que esse conteúdo da sua história, como toda, vai inspirar muita gente. E o que você diria hoje, né, a Tati de hoje, que conquistou tudo que tem, esse consultório lindo, o que você diria pra Tati que tava lá pegando aquelas 3 horas de condução, chorando? O que você falaria pra aquela pessoa? Eu diria pra ela continuar falando o que ela falava naquele momento. Vai passar. Porque passa. Isso aqui também vai passar. Mas eu tenho certeza que só passa pra coisa melhor. Sempre. Essa é uma crença que tá muito bem enraizada em mim. Passa, mas sempre passa pra melhor. Confia. Eu diria pra ela ter mais certeza do que ela falava. Porque ela falava, vai passar do tipo... Vai, né? Vai esperando. Vai, né? 1% ali, né, de dúvida. Aí falar assim... Só pra ela assim, vai passar. Você tá certo. Né? Não desiste, você tá certa. Não vai ser fácil, mas não desiste. Né? Eu diria pra ela ser mais convicta de segurança, né? Porque ela sabia que ia passar. Mas talvez hoje eu diria assim, vai mesmo. Né? Se pudesse estar lá do lado dela, sentada agora, pegar na mão dela ou colocar ela assim no meu peito, eu diria assim, vai, meu amor, vai passar e vai passar tão rápido que você vai passar assim, caramba! Aproveita que vai passar rápido essa fase. E você não vai sentir falta disso. O que é o melhor, né? Bom demais. Bom, então, com isso a gente vai encerrando. Palavras finais, você quer falar alguma coisa? Quem conseguiu assistir até aqui, né, até o final, eu espero que você tenha assistido. Acredite, vai passar. Você vai conseguir conquistar tudo o que você deseja. Só não se esqueça de investir na pessoa mais importante da sua vida, que é você. Uau! E com isso, terminamos aqui. As palavras finais. Gratidão. Vocês são incríveis, então obrigada pelo carinho sempre. Uau, ficou muito show, muito espontâneo isso aqui. Então é isso, vamos encerrando, vamos pra cima. O nosso lema aqui é bora fazer acontecer. E eu acredito que você também é capaz de fazer acontecer. É só continuar. Só pra continuar. Vamos pra cima. Tchau, tchau. Tchau!